Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Bruno Werneck e agora você está prestes a assistir um dos cortes de um dos diversos conteúdos que nós produzimos aqui diariamente para te ajudar a fazer parte dos 2% que passam em medicina na universidade pública ou do 1% que passa no ITA. Um grande abraço e bom vídeo para você. Bom dia, pessoal. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Vinícius, professor de física e também sou diretor de ensino do quadro. O Bruno teve um incidente, e pediu para que eu viesse conversar com vocês hoje. Não tem nada demais, não é só porque, na verdade, acho que ele precisava de fazer um exame, alguma coisa assim, e ele não podia remarcar para um outro horário, não é nada grave, não. E aí ele pediu para que eu viesse aqui para poder conversar com vocês, saber como é que estão as coisas, como é que vocês estão estudando, as dúvidas que vocês estão tendo. Bom, Débora está perguntando aí, gostaria de saber como melhorar a gestão do tempo para o segundo dia da prova do Enem. Eu consigo ter tempo para fazer as questões, mas não consigo revisar aquelas que fiquei em dúvida. O que acontece é o seguinte, vou falar de duas coisas para vocês. A primeira delas é com relação ao treino. Quanto mais treino você fizer, mais você vai ter rapidez para poder chegar lá na hora da prova e conseguir se desvencilhar das coisas, das questões, ler os enunciados e tudo mais. E vou falar também de uma experiência que eu tive. Em 2019 eu fiz a prova do Enem. Como eu sou professor de física, teoricamente o segundo dia é o meu dia. E eu tive muita dificuldade. Para vocês terem uma ideia, eu terminei a prova, eu entreguei a prova praticamente sem ter lido 10 questões. Entendeu? Eu não li 10 questões. 10 questões eu simplesmente chutei as questões. E por que isso aconteceu? Aconteceu porque, na verdade, foi má gestão do tempo. E essa má gestão do tempo, ela veio de algumas questões. No meu caso, especificamente, eu estou há muito tempo sem estudar matemática, química e biologia, então isso acabou tomando um tempo grande meu. Mas até mesmo para a física, que é a minha área, eu levei um tempo grande. E aí, o que a gente orienta para o aluno? Primeiro, comece pela disciplina que você tem mais facilidade. Se matemática é a disciplina que você tem mais facilidade, comece por matemática. Matemática é a disciplina que você tem mais chance de aumentar a sua nota em TRI. Então, se você puder focar na matemática, é melhor, porque uma nota mais alta em matemática, uma quantidade de score maior em matemática, significa uma nota TRI maior. Uma nota TRI maior é uma chance maior de você ser aprovado. Então, dar uma atenção especial, por isso que a gente sempre fala, minha matemática não está indo legal e tudo mais, porque faz o curso de matemática básica. Matemática básica é normalmente 60%, às vezes até chega a 70% da prova. Então é muito importante você ter fluência nisso, aquelas continhas. Eu lembro na hora da prova que me tomou tempo fazer conta, conta com decimal, de multiplicação, de divisão, me tomou tempo. E essas coisas, gente, não tem jeito, isso é prática. Se você não desenvolver prática, você não vai ganhar agilidade nesse processo. E você desenvolve prática fazendo exercício, muito exercício, e fazendo simulado. O exercício, normalmente, ele não tem tempo, você pode ficar ali parado no exercício durante muito tempo, mas o simulado tem tempo. Então, o simulado, você tem como saber se você está dando conta de fazer as questões dentro do tempo ou não. E aí, à medida que você vai desenvolvendo as suas habilidades, desenvolvendo a sua forma de fazer a prova, a sua forma de fazer a prova, aí esse processo vai fluindo. Dê uma atenção especial à matemática por conta da questão do TRI, mas comece pela disciplina que você tem mais facilidade. Se a sua maior facilidade é em biologia, comece com a biologia. Vai lá, destrói a biologia e aí depois vai para as outras disciplinas. Por que é importante começar pela disciplina que você tem mais facilidade? Porque quando você deixa a disciplina que você tem mais facilidade por último, você está cansado. A chance de você errar uma questão que você sabe é maior. A gente já não deve errar questão nenhuma. Errar que a gente sabe, então, menos ainda, não é verdade? Então, é por isso que é importante que vocês comecem pela disciplina que você tem mais facilidade, para que você possa, com a cabeça tranquila
ir lá e fazer. No meu caso, por exemplo, eu comecei por física, né? Física é a disciplina que eu tenho facilidade, então eu comecei por física, fui lá na prova de física, né? Então peguei a prova de física e fui fazer a prova de física. Alguns enunciados, eles são grandes, né? Então eles requerem que você tenha atenção, que você leia o enunciado mais de uma vez e tudo mais. E aí, em geral, o que você deve fazer? Você deve marcar a prova. E aí, quando você marca a prova, você consegue perceber, essa questão aqui é uma questão tranquila, fácil, ou essa questão aqui eu fiz e já tenho certeza, não preciso voltar nela. Ou essa questão aqui é uma questão difícil, essa questão é uma questão que eu não sei. E aí vai uma outra dica importantíssima: não empate. Né? Então, se você chegou lá e encontrou uma questão que você não está conseguindo sair do lugar, larga essa questão e vai para frente. Porque aluno muitas vezes fica parado meia hora numa mesma questão. Né? Não, eu fiquei tentando ver se eu achava um jeito de resolver a questão e tudo mais. Não façam isso. Então, você percebeu que é uma questão, você não está saindo do lugar, vá para frente, baixa a questão. E sempre assim, dá aquela corrida de olho na prova, de tal forma que você consiga identificar, essa questão aqui é fácil, eu vou nela. Essa questão aqui é fácil, eu vou nela. Essa questão aqui é fácil, eu vou nela. Porque à medida que você vai fazendo questões fáceis, né, e vai percebendo que você consegue chegar na resposta, isso vai te dando uma sensação de segurança. Isso vai te dando uma sensação de bem-estar. E aí essa sensação de bem-estar é que faz você falar, eu consigo, eu dou conta de fazer. Então é por isso que é importante você começar pela disciplina que você tem dificuldade, que você tem mais facilidade. Deixar um tempo para que você possa preencher o seu cartão de resposta com tranquilidade. Gente, a sua prova é o seu cartão de resposta. O que você levou para casa, aquele caderno que você levou para casa, não interessa de nada para o INEP. O que interessa é o que você registrou no seu cartão de resposta. Então é muito importante que você consiga colocar no cartão de resposta aquilo que você quer que vá para o INEP. Né? E para isso você precisa de ter tranquilidade, calma, para poder colocar as suas respostas com a precisão que você precisa. O INEP não diz para você que hora que você deve preencher o cartão, se você deve preencher enquanto você faz a prova, no final. Eu recomendo que você deixe para poder colocar no cartão de resposta somente no final. Pode ser que você mude de ideia, às vezes acontece isso. Né? Pode ser que lá no meio do caminho você chegue e fale assim, não, gente, eu estou confundindo, isso aqui era um outro assunto e tudo mais, isso aqui é esse aqui, eu tenho certeza. E aí, se você fez a questão, achou que sabia e marcou no cartão de resposta, já é, a questão já está marcada. Então, mesmo que você tenha chegado à conclusão de que ela está errada e sabe a resposta certa, não tem como mais, você já marcou no cartão de resposta. Então, o seu cartão de resposta é a sua prova. Por isso, reserve aí, né, de 20 a 30 minutos para você passar o seu cartão de resposta com tranquilidade no final da prova. No segundo dia, você tem 5 horas, você tirou aí 30 minutos para o cartão de resposta, vão sobrar 4 horas e meia. 4 horas e meia são 4 vezes 6, 24, mais 30, 270 minutos. São 270 minutos para 90 questões. Ou seja, 3 minutos por questão aproximadamente. Tem questão que você vai gastar menos do que 3 minutos. Tem questão que você vai gastar mais do que 3 minutos. O ideal é que você, né, não fique mais do que 3 minutos em uma questão na sua primeira tentativa. Então, se chegou lá, né, vai fazer a prova, você vai e fica ali, né, cronômetro mais ou menos. É importante você, na hora que você treinar, faz com o cronômetro, um relógio ali do lado, que você vai ganhando essa expertise do tempo, entendeu? O seu organismo vai acostumando, tipo assim, deu 3 minutos, deu 3 minutos, deu 3 minutos. Porque aí na hora da prova você não vai ter o relógio. E aí aquele relógio que fica lá na frente, ele não é suficiente, ele não tem precisão, né, de 3 minutos. Ninguém vai ficar contando 3 minutos para você. E você também não pode perder tempo contando na cabeça, né? 1, 2, 3, 4, 5, não dá para fazer isso. Então você tem que ter aquela sensação, poxa, já passaram 3 minutos. E eu não saí da questão, então deixa eu ir para frente, deixa eu ir para outra questão. Então essa é a gestão que você precisa tomar cuidado. A Gabriela perguntou sobre o segundo dia, né? Ela fala aqui, né? Melhorar a gestão do tempo no segundo dia de prova, mas o que vai para o segundo dia vai para o primeiro, viu, gente? A ideia é a mesma. E aí, no primeiro dia, você ainda tem a questão da redação. Tem professor que indica que você leve 1 hora fazendo a redação, entre rascunho e passar a limpo. Tem gente que indica que você gaste 1h30 com a redação. Né? Isso vai depender muito de quão treinado você está. Se você está fazendo as suas redações e tem tirado, né, 960, 980, 1000, 920, 940, 960, né, nas últimas redações, tente usar somente 1 hora para fazer a redação. Tente organizar o seu tempo para poder usar 1 hora para a redação. Se você fizer isso, vão sobrar 4 horas e meia para você fazer o restante da prova.
né? Você tirou 1 hora, 4 horas, não, desculpa, 4 horas e meia não, 4 horas. Você vai ter 1 hora para poder fazer a redação e mais meia hora para o gabarito. Você tinha 5 horas e meia, somaram 4 horas, 240 minutos. 240 minutos para poder fazer 90 questões. Dá um pouquinho menos de 3 minutos, né, por questão. Nesse primeiro dia, em algumas questões você vai ter que ser um pouquinho mais rápido. E normalmente o primeiro dia, que é a prova de humanas, muitas vezes você tem enunciados que são mais longos, né? Você às vezes perde tempo. E aí uma dica que eu dou para você é: vai na pergunta, entendeu? Vai no comando da questão. Né? Toda questão tem um comando. Ele pergunta o que é que eu quero, quando que foi, qual o período, isso pertence a qual período, né? Então, você identifica o comando da questão, e aí lá no comando da questão você fala assim, ele está falando a respeito do período. Então, quando você for ler o texto, você já vai buscando entender, né, se está claro no texto, porque algumas questões do Enem têm isso, né? A pergunta está no texto, ou seja, se você leu a pergunta, entendeu a pergunta e leu o texto, você consegue responder, porque a resposta está lá no comando, lá no texto. Algumas delas não, você vai ter que ler, identificar pelas características do texto e aí responder, tá? Mas de qualquer forma, quando você vê o comando, fica mais fácil você, né, dar aquele screen lá no texto e achar a resposta que você quer de forma mais rápida, ok? Estão conseguindo, né, fazer os exercícios, estão conseguindo, né, fazer os simulados, estão conseguindo, né, tirar as dúvidas de vocês na monitoria? Como é que tá sendo esse processo? Estão conseguindo entregar pelo menos uma redação por semana? Estão conseguindo fazer pelo menos 1 ou 2 listas por dia? Como é que está o rendimento do estudo de vocês? Bom dia, professor Vinícius. Bom dia, Ananda. Tudo bem? Posso fazer uma pergunta? Eu estou bem, sim. Fica à vontade. Eu estou reparando durante o meu período de estudos que de resolução da questão e de resolução de simulado, às vezes o que mais me atrapalha nem é não saber o conteúdo. Às vezes eu sei o conteúdo, só que eu erro por falta de atenção. E isso, vale tanto para a questão de humanas quanto de exata. Eu não corrigi ainda o simulado porque o dia que eu ia corrigir não tinha saído ainda o gabarito. Não tinha saído ainda o final com a redação, então não corrigi direitinho ainda. Mas eu já reparei isso, tanto nos meus simulados que eu fiz no ano passado, quanto no Enem, quanto quando eu faço as listas, porque eu estou seguindo aquele modelo de fazer as listas primeiro. Então, às vezes eu passo 3, 4 horas fazendo lista de matérias diversas. E eu reparei que, às vezes, na maioria, eu erro questão por ter, sem querer pulado uma palavra, ter dado, bobeira mesmo. E eu queria saber como é que eu posso treinar para tentar combater essa falta de atenção, que eu imagino que seja um pouco por causa de cansaço, não sei? Porque isso normalmente acontece lá depois da terceira hora que eu estou fazendo a lista, mais para frente no simulado. Aí, o que eu posso fazer para combater esse cansaço, ou até mesmo para evitar com que eu erre a questão, alguma coisa do tipo? Eu queria solucionar esse problema. Primeira pergunta que eu te faço é o seguinte, Ananda. Quando você fala aí sobre essas 3 horas, você está ficando 3 horas estudando a mesma disciplina? Não é não. É 2 horas de física, eu estou indo para a terceira hora, sei lá, biologia ou geografia. Beleza. Normalmente eu não faço 3, 4 dias exatas seguidas. Isso. Então, uma dica importante, né, que você já está seguindo, não estude mais do que 2 horas de uma mesma disciplina. Se eu fosse montar um horário de estudos para mim, né, eu montaria da seguinte forma: se a disciplina de física tem 3 frentes, eu escolheria 3 dias para estudar física na semana, né, um dia depois de cada uma das aulas que eu tive em relação ao horário que eu estou estudando, né? Então, se eu estudo física segunda, quarta e sexta, eu vou botar para poder fazer os exercícios de física segunda, quarta e sexta, né? Então, eu faria a divisão dessa forma. E sempre você intercalar uma disciplina de exatas com uma disciplina de humanas, porque isso acaba usando partes diferentes do seu cérebro e não gera um cansaço. E a outra coisa é você fazer um pequeno intervalozinho entre um estudo e outro, né, de 5 a 10 minutos, entendeu? Vai depender muito disso. No primeiro bloco, entre o primeiro e o segundo bloco, você consegue fazer um descanso de 5 minutos, mas entre o segundo e o terceiro bloco, talvez você já esteja mais cansada, né, e aí talvez você precise de um descanso um pouquinho maior. A falta de concentração, ela pode estar relacionada a uma série de fatores. Pode estar relacionada ao cansaço, foi uma coisa que você trouxe, mas ela também pode estar relacionada a você estar com a cabeça em outro lugar, né? Às vezes você está com a cabeça em outro lugar. Esse outro lugar pode ser focar no estudo, ou seja, você pode estar
estudando biologia, né? Porque é hora de você estudar biologia, mas pensando que você está atrasado na disciplina de história e precisaria estudar história. Então, você está ali estudando biologia, mas sua cabeça está lá na disciplina de história. Então, isso é um negócio que você tem que prestar atenção, né, e se disciplinar nesse sentido. Tipo assim, agora é hora de estudar biologia, então agora eu vou focar em biologia. Ou então, uma coisa que costuma gerar desatenção na gente é o celular. Um conselho que eu dou é: deixe o celular desligado, se for possível, ou então no modo silencioso, para que ele não te atrapalhe. Até o modo silencioso, muitas vezes o celular vibrando ali do seu lado tira a sua atenção, né? Então você está lendo um texto, aí você está lendo um texto, está ali prestando atenção, lendo um texto, tudo mais, o quê? Aí chega uma mensagem, aí você vai, tira a cabeça do texto e olha para o celular e lê a mensagem. Quando você faz isso, você perdeu a concentração no texto que estava aqui. Quando você volta para cá, você já perdeu o que estava aqui, né? Aí o que acontece? Muitas vezes você precisa voltar e reler o texto novamente, entendeu? E às vezes isso acontece 3, 4 vezes, né? Às vezes uma pessoa manda uma mensagem, daqui a pouco 30 segundos ela manda outra mensagem, daqui a 30 segundos ela manda outra mensagem, né? E aí, resultado, você lê 30 segundos, dá uma olhada na mensagem, lê 30 segundos, dá uma olhada na mensagem. Ou seja, esses 2 minutos ali você perdeu, porque você não conseguiu ler o texto, não deu atenção para que a pessoa está né, demandando, né, não fez nenhuma coisa nem outra. Então, o ideal é, durante o período que você está estudando, a não ser que tenha alguma coisa urgente acontecendo, né, você tá, de repente, às vezes acontece, estou com um parente hospitalizado, estou aguardando uma notícia, alguém está fazendo uma cirurgia, alguma coisa assim, né, e você está esperando uma notícia, está aguardando um contato, aí tudo bem, né? Mas caso contrário, não tem nada urgente acontecendo, nem nada, deixa o celular ali, né, no modo silencioso, ou desligar, tudo mais. Quando você for fazer os seus 5 minutos de intervalo, ou seja, em 2 horas no máximo, você vai pegar o celular e vai dar uma olhada para ver se tem alguma coisa importante acontecendo ali. Entendeu? Aí sim, nesse tempo de descanso, nesse tempo que sua cabeça vai dar uma esparecida, aí você vai no celular, dá uma olhada, responde uma mensagem, ri uma brincadeira que alguém mandou, vai no Instagram, dá um like em uma foto de alguém. Aí sim, você vai usar esses 5 minutos para poder esclarecer. E esses 5 minutos pode ser usado sim para você, né, dar uma checada no celular. O ato de concentração, Ananda, ele também é um treinamento, tá? Então, se você faz esse treinamento, né, e exerce esse treinamento, né, com disciplina, você vai acostumando a focar em relação a isso. E respeitando aqueles tempos que eu te falei, né, no máximo 2 horas para cada disciplina, fazendo um intervalozinho de 5 e 10 minutos de descanso, alternando disciplinas exatas e humanas, você vai ter um rendimento melhor. Então, eu tenho um problema. Eu já faço isso há uns 2 anos. Não está funcionando. Não. Eu já faço isso de intercalar. Eu raramente estudo 3, 4 horas de uma mesma área, mesmo que seja assim, entre as naturezas, que a gente faz simulado. Eu não gosto de, tipo, eu começo com matemática para dar uma adiantada, porque tem muita questão, aí eu vou para biologia, aí de biologia eu já vou para física, que eu sei que eu gasto um pouco mais tempo às vezes, volto para matemática e vou para química. Sempre brincavam comigo que eu fazia um vai e vem no meu simulado. Aí, na hora de estudar, eu faço basicamente a mesma coisa. Não fico muito tempo no conteúdo. Descansar, eu sempre faço esses descansos pequenos. E com relação ao celular, eu uso já há uns 2 anos, não sei quanto tempo, na verdade, desde quando saiu uma atualização da Samsung, o modo de estudos, que ele bloqueia alguns aplicativos, então nem notificação nem nada eu recebo enquanto eu tô estudando. E não tá dando muito certo ainda, não. Tipo, eu continuo vendo a mesma coisa. Eu termino a lista, aí eu vejo lá, eu tô com 80, 90, 70% lá, daquele númerozinho que o quadro mostra pra gente. De execução. Porcentagem, isso. Aí eu vou reparar que, tipo, se eu errei 3 questões, 2 era coisa que estava no gabarito, ali nas perguntas, no enunciado. Não no enunciado, no ABCD normalmente. Nas alternativas. Nas alternativas, tinha esquecido a palavra. E eu vou reparar que era coisa que eu, tipo, pulei a palavra, entendi ligeiramente errado, um sim ou não, ou não é, alguma coisa, normalmente nem é não, alguma coisa que muda o sentido da frase que eu excluí aquela alternativa e acabava marcando errado. A mesma coisa acontece com as exatas, às vezes eu pulo sem querer uma parte do texto, do enunciado, ou dou uma bobeira, tipo, muito com força, que eu olho assim,
Depois, quando eu volto, acabei de estar na lista, eu volto na questão e falo, como é que eu errei isso? No meu Enem, do ano passado, eu quis morrer, porque eu fui chegando em casa, eu resolvi basicamente todas as questões. Eu tinha, 10, 7, que eu realmente não sabia, ou tinha tido muita dificuldade de resolver, demorou muito tempo. Mas a maioria era questão que eu sabia, assim, de cara eu peguei e fiz, depois do simulado. Isso me deixou muito intrigada. E eu não quero mais que isso aconteça. Ananda, às vezes acontece um negócio que é o seguinte, o nosso cérebro acaba boicotando a gente, entendeu? É como se a gente tivesse na cabeça da gente uma sensação de que você ainda não merece passar. É como se você pensasse assim, eu não mereço. E aí o seu cérebro começa a boicotar os seus processos para que você, de fato, não consiga, entendeu? Então é muito importante você ter, né, essa sensação de que você está fazendo a coisa certa, de que você está seguindo o método de forma correta e que você, por isso, né, tem condição e merece. A partir do momento que você vai introjetando essas coisas, o seu cérebro vai acostumando com essa ideia e aí você vai tendo acesso a essas informações com mais facilidade e vai parando de cometer esses erros que muitas vezes são erros que são causados pelo seu próprio subconsciente. Muitas vezes é o seu subconsciente que está, né, não, eu não quero acertar essa questão, então em vez de ler desse jeito, eu leio de outro. Então é importante fazer esse processo, né? Então, para aprovação, é importante uma preparação intelectual, sem dúvida que é importante uma preparação física, né? Você fica lá 5 horas e meia fazendo uma prova, você tem que dar conta disso, né? Mas é importante também uma preparação psicológica, né? Ou seja, é você chegar na hora da prova com a sensação de que esse ano é meu. E essa sensação, ela vem com o tempo. Ela não chega lá na hora, assim, de sala, entendeu? Você vai fazendo esse preparo, vai, né, desenvolvendo, e aí você vai percebendo, poxa, eu fiz a minha parte. Se eu fiz a minha parte, eu mereço, eu consigo, né, tá lá. Tá bom, não tinha pensado por esse ponto de vista. Muito obrigada, Vinícius. De nada. Acho que a Clícia tinha levantado a mão. Clícia, quer falar? Oi, Clícia. Oi, bom dia. Bom dia. Eu tenho dúvida em relação às frentes. Exemplo, semana passada eu não me senti muito bem na terça nem na quinta, então eu deveria passar as frentes que eu estudaria naquele dia para outro dia na semana e realocar todas as frentes, ou deveria pular aquela frente naquela semana? Quando você empurra, isso envolve um replanejamento de tudo, entendeu? Pular é mais fácil. Entendeu? Porque aí você pulando, ou você arruma um tempo a mais no final de semana, sacrifica um tempo, né, que você acha que é necessário. Lembramos, você ia descansar no domingo, você fala, não, no domingo eu vou estudar esses dias que eu perdi aí durante a semana. Recupera, né, essas horas que você perdeu lá durante a semana, ou então você simplesmente pula aquela frente naquela semana e vai estudar na semana seguinte. E aí, naquele módulo, daquela frente especificamente da disciplina, você vai ficar uma semana atrasado, mas você teve uma justificativa porque você não estava se sentindo bem naquele dia. Então, assim, eu acho que o mais recomendado é você pular aquele módulo e continuar estudando o resto. Realocar exige que você empurre esse planejamento todinho, entendeu? Você vai gastar um tempo fazendo esse planejamento. Obrigada. De nada. Duda também levantou a mão. Eu tenho anotadinho que tem algumas perguntas. Primeiro, eu queria saber se eu posso fazer os exercícios de matemática ouvindo música. Ou isso atrapalha? Na verdade, quem tem que responder isso é você, tá, Duda? Tem gente que funciona muito bem ouvindo música. Eu já vi... Eu não funciono, tá? Eu não funciono. Se eu estiver ouvindo música, a música, ela tira minha concentração. Porque eu estou prestando atenção na letra da música, eu estou prestando atenção na melodia, estou prestando atenção, sabe, na música que vem depois, entendeu? Então, a música tira minha atenção. Me atrapalha, mas eu conheço muitos alunos que têm um desenvolvimento perfeito, sem nenhum tipo de atrapalho por conta da música, tá? Então isso vai muito da sua sensação. Se você está percebendo que está fazendo exercício e a música não está te atrapalhando, não tem problema, mantenha a música. Mas se você está percebendo que você está tendo dificuldade de concentração, tira a música e testa para ver se essa dificuldade de concentração passa. Se passar, então a música está te atrapalhando. Ah, entendi. Não, é porque, assim, eu sempre fui de fazer com música, mas aí depois que eu comecei a, ver as mentorias e todo aquele papo de o funcionamento do seu cérebro, eu fiquei, vai que, não sei, tem algum estudo que fala que não pode. Duda,
Cada cérebro é um cérebro, tá? E eles funcionam de uma maneira muito individual, entendeu? Então, para alguns cérebros, a música funciona simplesmente como uma forma de acalmar, entendeu? Um pano de fundo para aquilo que você está fazendo. Para alguns, a música é o foco, é aquilo que a pessoa está fazendo. Eu estou ouvindo música. Então, o cérebro se direciona para aquilo. E aí você não consegue concentrar em outra coisa. Então, a gente tem que testar para ver como é que o cérebro da gente funciona. Outra coisa, quando eu estou fazendo uma prova ou um simulado, que, tipo assim, existem várias matérias, né, que tem várias matérias, é interessante eu identificar a matéria de cada questão e seguir nessa ordem. Por exemplo, vamos dizer que eu estou fazendo o primeiro dia do Enem. Aí eu estou na prova de humanas, aí eu bato o olho e falo, essa questão é de história, essa é de geografia, essa é de filosofia, e depois eu começo assim, todas de história, todas de geografia, assim, claro que se eu achar alguma muito difícil, pular, mas tipo, meio que seguir uma ordem assim. É interessante fazer. Eu acho interessante, sim. Eu, normalmente, quando pego a prova, a primeira coisa que eu faço é identificar, entendeu? Eu bato o olho na questão e falo, essa questão de história, essa questão de geografia. De humanas eu tenho mais dificuldade, tá? Então, por exemplo, gerenciar história de sociologia e de filosofia, para mim é tudo a mesma coisa, entendeu? Mas nas de exatas, por exemplo, eu tenho possibilidade de dizer, essa questão é de matemática, essa questão é de física, essa questão é de química, essa questão é de biologia. E aí, como eu disse anteriormente, o ideal é você começar pela disciplina que você tem mais facilidade. E aí sim, seguir uma disciplina toda, né? Fazer todas as de matemática, fazer todas as de física, fazer todas as de química, e você mesmo já falou, pulando as questões que são muito difíceis, que vão te fazer empacar, entendeu? Não se prenda numa questão por muito tempo, não fica 5, 10 minutos numa mesma questão. Percebeu que a questão está muito difícil? Sai. Ou alguma coisa na prova vai te dar uma dica. Por exemplo, na prova que eu fiz de 2019, no vestibular do Enem, tinha questão na prova que me dava dica para outra questão que eu estava fazendo. Então, às vezes eu estou lendo a prova e falo assim, gente, isso aqui é exatamente o que foi perguntado na outra questão, né? Então, tipo, a prova às vezes tem isso, né? Para saber se você está atento, se você está prestando atenção, tá bom? E a última coisa que eu queria perguntar é que eu tô no 3º ano do ensino médio, né? Só que a minha escola, ela tem, assim, uma carga horária muito, muito pesada. Por exemplo, eu tenho aula de segunda a sexta de manhã, 7h15 a 12h35. Só que segunda e quarta eu ainda tenho aula à tarde de 1h30 às 8h. E ainda assim, quinta eu tenho mais aula de 2 às 6h. Tipo assim, eu tenho os dias muito ocupados, sabe? E ainda tenho prova todo sábado e simulado todo domingo. E os dois valem ponto pro colégio. Então, eu queria saber como que eu consigo manter uma frequência boa com a plataforma, tipo assim, sem prejudicar a escola e também sem ficar muito cansada, porque eu tenho coisa todos os dias, mas eu não tenho muitos horários disponíveis. Deu para entender? Deu sim. Primeira coisa que você precisa fazer é montar o horário de estudos para poder saber quanto tempo te sobra para você estudar cada disciplina. Assim, colocando aí na ponta do lápis, 7h15 até 12h35, segunda e quarta de 1h30 até as 8h, quinta-feira de 2 até as 6h, né? Ou seja, põe isso tudo no papel. Né? Então, isso aqui é aula, isso aqui é simulado obrigatório, vale nota na escola, isso aqui eu tenho que estar, isso aqui eu tenho que fazer, isso aqui eu tenho que fazer. Beleza. Mas você tem que almoçar, você tem que dormir, né? Você tem que talvez, né? Eu não sei como é que é a sua prática de atividade física, mas o ideal é que você faça alguma atividade física pelo menos 3 vezes por semana, ou pelo menos uma caminhada de 30 minutos, botar isso no papel. Ótimo. Sobrou quanto? Sobrou 8 horas por semana? Sobrou 10 horas por semana? Né? Então, como é que você vai dividir essas 10 horas por semana? Tá dando para estudar meia hora por frente. Ok, vamos estudar meia hora por frente. Entendeu? E aí, você já está com a aula, né? Como você está fazendo terceira série, você já está tendo a aula das disciplinas. Então, o ideal é você ir nas listas daqueles conteúdos e fazer os exercícios. Teve dificuldade? Aí sim, você vai na aula gravada e dá uma olhada na aula gravada para ver se lá na aula gravada tem conteúdo para poder suprir aquilo que você não está conseguindo fazer na lista de exercícios, entendeu? Porque assistir essa quantidade de aula que você tem, de carga horária que você tem durante a semana, que é pesado, assistir mais todas as aulas gravadas que estão na plataforma, não dá. Não tem tempo suficiente para isso. Então, para você, né, que está fazendo uma terceira série, que tem uma carga horária obrigatória, o ideal é você usar as aulas gravadas somente para tirar dúvida de alguns conteúdos que você achar que são necessários. Eu não estou entendendo essa parte de torque, momento. Aí sim, você vai lá na aula, assiste lá a aula de torque, momento, e volta nos exercícios para poder ver se a dúvida não foi sanada.
entendeu? Ai. E no caso, se você conseguir, se for possível, já que você tem essas aulas, né, ir atrás da aula ao vivo, né, porque existe, inclusive, a ir no professor para poder tirar a dúvida diretamente com o professor. Entendi. Então a aula da escola conta como horário de estudo já, né? Tem que contar. Não, tem que contar, não tem como. Eu tava perdida já. Então tá, eu acho que é isso. Muito obrigada, viu? De nada, Duda. Encerramos aí o nosso encontro de hoje e vejo vocês na semana que vem. Ou eu ou o Bruno. Vou combinar direitinho com o Bruno, vou ver como é que tá essas questões aí. E aí a gente vê se vai ser, se serei eu ou se será o Bruno na semana que vem. É um prazer aí ajudar vocês. Uma ótima semana, bons estudos para vocês. Tudo de bom.